O token da Solana perdeu aquele suporte importante que a gente tanto falava que poderia segurar o preço e foi em direção aí ao nosso último alvo. E agora o que a gente precisa entender é aonde está a oportunidade, quais os gatilhos a gente deve encarar como fortes para aquela nossa tão esperada reversão aconteça de fato, tá? Então a gente tem que continuar observando o mercado, principalmente para quem está otimista, para quem acha que o mercado agora é só queda, que só dá para comprar agora em outubro de 2026. Cara, não era nem para estar perdendo tempo com um vídeo sobre o assunto, tá? Desliga tudo, volta só lá em outubro. Para quem ainda acha que o mercado pode sim reverter e entregar uma forte alta, assiste o vídeo até o final, vou mostrar para vocês os motivos porque eu ainda sigo acreditando no mercado de criptomoedas e que a gente deve ver um movimento aí no sentido contrário muito em breve. Beleza? Antes de continuar, claro, não esqueça aí de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, super importante, ajuda demais o canal a continuar crescendo. Claro, nossa área de membros tá perdido, se torna membro do canal. Tá? Então, vamos lá. Gráfico semanal da Solana, o que a gente teve então de padrão? A gente teve aqui um movimento lateral que ficou na casa entre 20 e 30 dólares, lá em setembro de 2023, quando a gente rompeu essa estrutura e entramos em uma nova zona de lateralização, tá? Então, por tudo que a gente estava vendo de comportamento do mercado, na minha opinião, lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda, que eu faço com o meu dinheiro, eu não tenho o dever aí de tomar sua própria decisão, na minha opinião, tudo no suporte era compra, ainda mais depois da perda do fundo aqui lá naquela armadilha de março, abril do ano passado. Quando a gente fez esse evento e voltou acima, para mim tudo entre 130 e 140, entre 120 e 140 dólares era compra, tá? Tudo oportunidade. Por quê? Porque na minha visão, isso aqui poderia nos gerar um padrão muito parecido com o que a gente teve aqui embaixo. Em 2023, uma forte acumulação, seguida de uma quebra de fundo para buscar liquidez e depois entregar o movimento. Tá? Então, não fazia sentido ficar fora do mercado, ainda mais que eu estava otimista com o mercado. Mas a gente também trazia que existia uma possibilidade, embora eu achasse pequena, desse suporte ser perdido. E que se esse suporte fosse perdido, o nosso alvo estava justamente aqui embaixo, que era o quê? Um pivô corretivo de um falso rompimento de topo histórico, que aconteceu lá em janeiro de 25, e também uma correção de FIBO desse segundo movimento aqui da Solana, que partiu dos 17, 18 dólares até os 300. E vejam que a gente veio bater aqui, ó, exatamente em zona de 0,5 e 0,1618 deste movimento. Então vejam que a gente tem uma confluência de fatores que nos levam a observar com muito carinho essa região, tornando-se então a segunda zona de compra para quem ainda acredita no mercado, que é o meu caso, para Solana. Então compras saudáveis entre 120 e 140, e agora a gente está procurando o gatilho para voltar a comprar na região dos 80 até 60 dólares. E lembrando aqui que para quem pensa a longo prazo, não liga muito para volatilidade de curto prazo, essa aqui é uma zona maravilhosa. Não tem como não encarar isso aqui como uma oportunidade, mas os gatilhos da reversão ainda precisam ser postos. A gente tinha um gatilho que estava aqui em cima, lá antes dessa queda, e agora a gente poderia ter empurrado para o engolfo desse candle semanal, e agora eu já vou puxar para o rompimento do candle desta semana. Para mim, o primeiro candle que rompeu o candle da semana seguinte já vai ser aqui um cenário altamente provável de, no mínimo, a gente buscar o pullback e vir definitivamente definir o nosso cenário de longo prazo. Se realmente quem acredita no ciclo, pautado por dias, vai realmente ser validado e a gente vai continuar caindo, ou finalmente isso aí vai acabar. As pessoas vão entender que não faz sentido, mesmo que se repita nesse ano, eu sempre deixo claro. Pode ser que repita, pode ser que não. O meu ponto é que não faz diferença. Isso não é um balizador lógico para nada, tá? Então aqui a gente vai descobrir isso muito em breve. Se a gente romper com esse candle no gráfico diário, a gente já vê alguns pontos importantes. Primeiro, um pânico muito extremado na quinta e na sexta-feira passada, onde a gente teve inclusive o maior volume, não foi nem no dia da queda, foi no dia do retorno para a parte para dentro, né, do candle do dia anterior. A gente fez aquele candle pessimista no dia 5, no dia 6 a gente foi lá embaixo e o mercado voltou com tudo. E o que ele está fazendo agora? Fazendo uma correção deste movimento.
Então, se a gente for ver aqui, a gente tem combustível ainda para vir aqui até os 75, 77, testar essa média ponderada aqui pelo volume e depois tentar fazer o pivô de alta. E é justamente neste cenário que eu estou observando, porque o pivô de alta nos leva a romper o candle da semana passada, dessa semana. Tá? Então vamos supor que a gente feche essa semana aqui nessa região, entre 80 e 85, e na semana que vem a gente forma isso aqui, esse pivô. Para mim, isso aqui é mais do que suficiente para já ficar otimista que a gente vai iniciar um movimento de recuperação e aí a gente vai ter que entender até onde ele vai. Se realmente vai seguir o cenário que eu acredito ser o possível e provável, ou se a gente vai realmente validar o pessoal que acredita que o mercado agora é bear market e a gente vai continuar caindo. Tá? Com tudo isso dito, vamos agora sim projetar os alvos, entender os cenários, ver o que pode acontecer. A altcoin season já foi cancelada, não vai ter realmente, o que a gente faz daqui para frente, os alvos. Vamos olhar tudo isso. Mas antes, como sempre, ó, quem não tem cartão cripto, aqui a gente usa e recomenda o cartão da Redotpay, os melhores cartões cripto do mercado, tá? Funciona com Apple Pay, Google Pay, tem Pix, assim, ó, uma estrutura completa, aceita um monte de criptomoedas, não tem sede no Brasil, não paga IOF, e usando nosso link além de retribuir nosso conteúdo, vocês ganham $5. Então, ó, primeiro comentário fixado. Vamos lá. Vamos entender daqui para frente o que a gente pode fazer. Primeiro, segue o gatilho do candle dessa semana, tá? Então, para quem quer diminuir risco, não quer comprar só por causa desses fatores, 0.5, 0,618 de FIBO da alta que começou lá em 23. Pivô corretivo do falso rompimento de topo histórico. Tá? Então, tudo isso nos joga para essa região. Ah, mas eu não quero comprar porque eu tô com medo, eu acho que vai dar ruim. O que eu faria? Esperaria o rompimento do candle dessa semana. Então, fechamos o candle dessa semana, seja em que valor for. Candle seguinte rompe, para mim, já é compra. Eu já estaria comprando de novo, melhorando o preço médio. E aí vai aquela estratégia de não tentar adivinhar o topo. Porque quem caça topo e fundo, perdão, acaba que não compra, porque sempre acha que vai cair um pouco mais. Então, se vocês entenderem isso, que cravar fundo é algo praticamente impossível, tá? Na maioria das vezes, vai acertar uma e vai errar 5, a gente vai tentando compras em suportes de possível reversão. Por isso, 130 e 120 aqui era uma oportunidade, e por isso que essa aqui vai ser a nossa próxima oportunidade. Quem fez o dever de casa, compra aqui, o preço médio vai estar lá embaixo. Qualquer respirada no mercado já está verde, já está no positivo, esperando o mercado aí retestar o quê? A nossa região de resistência agora, que é justamente os 130, 140 reais. Dólares, perdão. É aqui que a gente tem que observar. Porque se o mercado faz essa rejeição de topo histórico, perde essa zona de acumulação, que vem desde 2024, e volta cansado, preguiçoso, sem força para quebrar essa região aqui de 120, 150, tem mais uma pancada para baixo. E aí a gente vai ter que aceitar o fato de que realmente a gente vai entrar num bear market mais prolongado, a gente vai ter aquele ciclo que se repete e tudo mais. Não é meu cenário base, mas pode sim acontecer. Caso contrário, a gente rompe essa estrutura do 120, 150, vai embora em direção ao nosso altcoin season. Então é isso que a gente tem que esperar agora. Eu sigo procurando oportunidades para comprar. Beleza? Não esqueça aí então de se inscrever, ativar a notificação, deixar like, super importante, e dê uma olhada nos outros 2 vídeos que estão aparecendo para vocês. Valeu!